Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no município alagoano de Quebrângolo no dia 27 de outubro de 1892. Família de classe média, Graciliano era o primogênito de 16 filhos. Viveu em diversas cidades do Nordeste brasileiro: Viçosa, em Alagoas, Palmeira dos Índios, em Alagoas, Maceió, em Alagoas e Imbuiqué, em Pernambuco. Teve uma infância difícil, assinalada por dificuldades na relação com seus pais, que eram bastante rígidos e frios. Estudou no internato em Viçosa e, em 1904, publicou no jornal da escola O Dilúculo, sua primeira obra, o conto O Pequeno Pedinte. No ano seguinte, passou a viver em Maceió, onde se matricula no Colégio Interno 15 de Março. Ali, ele estabelece uma relação de identificação com a língua e a literatura. Quando terminou o segundo grau, em 1914, seguiu para o Rio de Janeiro. Na cidade, ele trabalhou como revisor de jornais do Correio da Manhã, O Século e A Tarde. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros, que faleceu pouco tempo depois. Com ela, teve 4 filhos. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios em 1928, cargo que ocupou até 1930. A partir de 1930, assume a direção da imprensa oficial e da instrução pública do estado em Maceió. Em 1936, casou-se com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve 4 filhos: Ricardo, Roberto, Clara e Luísa. Foi filiado ao Partido Comunista, sendo preso sob acusação. Apesar de possuir uma personalidade muito ácida, o próprio escritor ressaltou: em qualquer lugar estou bem. Dei-me bem na cadeia, tenho até saudade da colônia correcional. Deixei lá bons amigos. Graciliano faleceu no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953, vítima do câncer no pulmão. Graciliano escreveu romances, contos, crônicas, literatura infanto-juvenil e, segundo ele, qualquer romance é social. Mesmo a literatura Torre de Marfim é trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é uma luta social. Algumas obras de Graciliano se destacam, como Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, A Terra dos Meninos Pelados, História de Alexandre, Infância, Histórias Incompletas, Insônia, e algumas obras foram publicadas póstumamente, como Viagens, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas, Cartas a Heloísa e algumas outras obras. Vidas Secas é um influente e importante romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, escrito entre 1937 e 1938, publicado originalmente em 1938 pela antológica livraria José Olímpio Editora, hoje editado pela editora Record, e considerado por muitos como a maior obra do autor. O livro só tem 13 capítulos. Eles são independentes, ou seja, podem ser lidos fora de ordem e serão entendidos. Você não precisa necessariamente seguir a ordem, pois o livro é como um conjunto de contos. Os personagens são Fabiano, Sinhá Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, Baleia, Papagaio, Patrão e o Soldado Amarelo. No início dessa resenha de Vidas Secas, somos apresentados a Fabiano, Sinha Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, uma cachorra chamada Baleia e um papagaio. Eles são os 6 viventes que estão caminhando na seca. Trata-se de uma família de retirentes perambulando na caatinga, por um dia inteiro, sem nem mesmo encontrar sono para descansar. O filho mais velho de Fabiano já não dá mais conta de andar. Para, se deita, fica imóvel, pois está sem forças. O pai xinga, tenta catucá-lo e forçá-lo, mas permanece como está. Não houve jeito, e Fabiano coloca no cangote, pescoço, e todos prosseguem silenciosamente. Todos tinham muita fome, eram tanto
que comeram o papagaio que estava com eles que tinham morrido. Com mais um pouco de caminhada, acharam uma fazenda abandonada. Por lá, a cachorra-baleia conseguiu caçar um preá, um tipo de roedor, do qual comeu tão somente os ossinhos. Fabiano olha ao céu, percebeu que a chuva estava por vir e que a caatinga ressuscitaria. Pensou que tudo ficaria bem, pois ele seria o novo fazendeiro do lugar e todos teriam saúde. O pai da família é apresentado com mais detalhes. Trata-se de um homem ignorante, um bruto. Fabiano vai à feira fazer compras. Ele precisa comprar mantimentos, sal, farinha, feijão e rapadura, além de uma garrafa de querosene e de um corte de chita vermelha que foram pedidos de Sinha Vitória. Lá, ele resolveu beber pinga, o que gerou até irritação, pois o seu Inácio, o dono do bar, o vendeu pinga batizada com água para render mais. Nesse estado, Fabiano resolve jogar 31 com o soldado amarelo e acaba perdendo. E agora? O que dizer assim a Vitória? Afinal de contas, perdeu o dinheiro no jogo. Irritado, vai saindo sem se despedir e essa atitude irrita o soldado amarelo, o que o empurra. Já não se contendo e se sentindo-se humilhado, Fabiano xinga. Resultado, ele apanhou e foi preso. Na cadeia ele reflete, pensa na família e em como são um peso, um fardo. Baleia é representada com reações e características humanas. Vê-se também um pouco mais de Sinha Vitória, que está com raiva de Fabiano. Ela pensa na seca, pensa na cama de couro que seu Thomas da pomadeira tinha e que ela também queria que Fabiano não a deu. Pensa no seu desconforto, pois tinha dormido mal em uma cama de varas. Apesar de tantas insatisfações, pensava que dias melhores estavam por vir. Em Vidas Secas, os meninos não têm nome, são apenas mencionados como o mais novo e o mais velho. Nesta parte, o foco se dá no mais novo, que por visto, o pai a amansar uma égua brava o admira muito e sonha em também ser um vaqueiro. Querendo ser igualzinho ao seu pai, foi amansar um bode, mas acaba sendo derrubado. O filho mais velho via isso e ria. Já este filho era mais evoluído que o mais novo. Gostava de pensar e de perguntar. Os episódios narram, inclusive, como o garoto ficou impressionado com a palavra inferno, que havia escutado. Mesmo sonhando muito e tendo muitas dúvidas sobre tudo, seu vocabulário era muito curto. Já passamos da metade do nosso resumo de Vidas Secas, e neste capítulo, o tempo é de águas, das chuvas, de inverno. Na cena, lemos Fabiano conversando com Sinha Vitória sobre as enchentes. Todos estão em volta de uma fogueira enquanto a conversa segue. Ela tinha medo das inundações. Ele, por vez, contava muitas histórias heróicas, aliás, inventava. O filho mais velho desconfiava das histórias. A baleia demonstrava indiferença. É Natal e a família vai à festa na cidade com suas melhores roupas e sapatos. A multidão amedrontava os meninos que também ficavam admirados com as imagens da igreja. Contudo, eles são discriminados. Fabiano bebe pinga e se sente valente. Provoca a todos, mas são humilhados. Incomodados com as roupas, eles as retiram para ficarem mais à vontade. Nesta sequência do nosso resumo de Vidas Secas, nos deparamos com a baleia doente, cheia de feridas e com os pelos caindo. Fabiano pensou que fosse princípio de hidrofobia e também pensa em matá-la. A cena é dramática. Sinha Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos choravam alto. Fabiano erra o primeiro tiro, que acerta a perna de baleia. Ela chora e se arrasta. Sentia que o fim estava próximo e até descrita pensando em sua vida. Todos sofrem com a morte da baleia, pois ela era como um membro da família e também um sinônimo de sobrevivência. Depois desse momento, constantemente os personagens se lembrarão dela. Fabiano vai até a cidade fazer acerto de contas com seu patrão pelos serviços prestados. Mas é um analfabeto, mal sabe fazer conta e seu patrão o rouba, sem ele mesmo saber se defender. E assim a Vitória é mais esperta e refaz os cálculos, vendo que realmente há diferença. Sendo assim, Fabiano volta para reclamar com o patrão, mas ouve dele que são juros sendo cobrados. Como insiste na reclamação, Fabiano ouve de seu patrão que se estiver insatisfeito, ele pode procurar outra fazenda para trabalhar. Ele pensa na família e recua, e ele está novamente humilhado. O resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos está quase no fim, e eis que surge uma reviravolta. O soldado amarelo está perdido na caatinga e se depara com Fabiano com o facão na mão. Eles se olham, o soldado sabe que Fabiano é um cabra macho que havia humilhado. Sentindo por isso medo, pensa que ele pode querer se vingar.
De fato, Fabiano pensa em tudo isso, mas demonstra grandeza de caráter, apenas ensinando ao soldado amarelo o caminho certo. O fantasma da seca retorna. A inundação não veio com o inverno. Temos a presença das aves de arribação, que são um prenúncio de seca, já que quando voam, estão à procura de água. A presença delas, e muita delas, preocupa a todos. O livro termina como começou, com uma migração. A família está novamente em fuga da seca. A fazenda é desprovida, pois o Fabiano combina com a mulher uma nova mudança. Ele mata o bezerro que tinha, salga a carne e parece sem nem se despedir do mau patrão. Vai embora cansado, de ser explorado, mas com a esperança de uma vida nova. Sabe que o sertão vai continuar mandando gente para longe. Ainda assim, vão embora sonhando. Não se trata de uma família que sonha alto. Não há grandes projetos urbanos. Eles apenas querem comida e os filhos na escola. No contexto de observação da obra, Graciliano Ramos apresenta diferentes pontos na temática regionalista, como o nome das personagens e a narrativa não linear, que favorecem as denúncias sociais. A miséria é refletida no contexto linguístico e econômico. Os retirantes recebem esse nome pela constante necessidade de mudança de local que impede a construção de vínculo. A narração em terceira pessoa realizada por Graciliano permite observar melhor a pobreza linguística dos personagens. O espaço é o sertão nordestino com destaque para as chuvas escassas, apesar de Fabiano conseguir ter um domínio parcial de técnicas e desenvolver um processo de autovalorização. A obra reflete críticas de maneira perspicaz, como no nome baleia, que se refere a um animal presente em água, bem como na maior humanização da cadela em detrimento dos humanos, que são submetidos à condição animal. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, de 1938, é um romance muito representativo da segunda fase do modernismo brasileiro. De um lado, o retrato da realidade brasileira, marcadamente a realidade nordestina. E de outro lado, uma abordagem psicológica das personagens. Todas as suas obras, diga-se de passagem, mas talvez em Vidas Secas ele tenha conseguido atingir a perfeição. Porque aqui nós temos o retrato das consequências da seca sobre uma família de retirantes. Tudo isso é parte desse registro documental da nossa realidade nordestina. Então, uma delas se transforma num universo riquíssimo de dilemas, de perguntas, de questionamentos e até mesmo de incompreensão do mundo. A obra ela propõe uma reflexão sobre a questão da influência da seca na vida dos retirantes. O nome é concedido justamente para eles não terem essa fixação em nenhum espaço. Eles têm que estar sempre se deslocando em busca de uma melhoria de qualidade de vida, mas ainda há uma incerteza se eles vão conseguir encontrar essa qualidade de vida, por isso que afinal eles se encontram em aberto. É um bom livro no quesito de nos propor essa reflexão, de nos trazer um tema que por muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento e nos dá, de certa forma, também um repertório sociocultural. A desumanização, ela acaba acontecendo por conta dessa pobreza linguística, por conta dessa falta de possibilidades, que faz com que o humano ele acabe se tornando como um animal. É quase como se ele não fosse humano, porque o que seria considerado básico de um indivíduo, como o direito à educação, o direito à vida, o direito a uma moradia, está sendo retirado dele. Então é como se ele estivesse sendo subjugado a uma condição não humana, uma condição animal. E é daí que vem o processo de desumanização. Essa questão deles terem ou não chegado em algum destino fica em aberto, porque o livro não traz uma concretude em relação a esse final. Ele nos faz justamente refletir. Será que eles ficaram somente andando em círculos sobre uma falsa perspectiva de estarem conseguindo se deslocar para um lugar que concederia a eles uma melhoria da qualidade de vida? Ou será que verdadeiramente eles foram para um outro espaço que é mais desenvolvido em tese? E mesmo que eles tenham ido para esse espaço, será que eles conseguiram alcançar aquilo que eles tanto almejavam, uma humanização, algum direito, uma melhoria daquilo que eles estavam enfrentando e sofrendo? Será que a gente vê isso na nossa realidade? Essas pessoas que fogem dessas regiões, que saem dessas regiões, como por exemplo o Nordeste, e vêm para uma cidade grande, elas têm essa possibilidade de verdadeiramente melhorar suas vidas, elas ainda estão em uma situação de marginalização. Então, por isso que esse final fica em aberto. Esse contexto de seca, a gente ainda permanece vendo ele na atualidade, e isso vem muito pela falta de medidas públicas, medidas governamentais, há-se uma complacência governamental em permitir que esse problema ele permeie, ele perdure ainda no momento atual. Então, a gente ainda tem esses problemas, a gente tem outras problemáticas que podem se assemelhar à seca, certo? Então, muitos problemas sociais podem ser assemelhados à seca de maneira a gente também perceber outros tipos de retirantes, que seriam aí os retirantes contemporâneos. Então, assim, não é uma situação que se reserve ou que se encaixe somente no período passado. Por isso é que a obra é até, em certos pontos, considerada anacrônica, porque ela foge do seu tempo e ela consegue alcançar não só o momento contemporâneo que a gente vive, o momento atual que a gente vive, mas momentos passados e também outras sociedades. E fica o convite para quem quiser ler Graciliano Ramos, Vidas Secas, uma das obras mais importantes na segunda fase do modernismo.